E nesta quarta-feira, noite de clássico na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Lembrando que o Santos foi derrotado para o São Paulo no Morumbi no sábado pelo Campeonato Paulista. Agora é uma confusão de Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode se perder. Desta vez será que é o jogo da revanche na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro? Será que é o jogo do troco no São Paulo? Será que o Santos está preparado para esse jogo desta noite? Para sair fora do atoleiro que o Santos se encontra, principalmente dentro do Campeonato Paulista. O Santos que vem correndo muitos riscos dentro do Campeonato Paulista, tanto para tentar uma classificação entre os 8, que já seria um vexame num campeonato de 16 clubes, o Santos não conseguir uma classificação aonde se classificam 8 times para a próxima fase, e seria um vexame maior ainda se vier um tal de rebaixamento do Santos dentro do Campeonato Paulista. Olha, eu fiz um conteúdo ontem falando a respeito disso, mas é um negócio muito sério. Você começa no seu dia a dia trabalhando e às vezes vem o Santos na sua cabeça e você trabalhando e pensando, ou viajando e pensando e analisando. Uma derrota do Santos esta noite para o São Paulo, dependendo do jeito que for, ela pode prejudicar muito o Santos nos últimos 2 jogos do Campeonato Paulista. Por mais que os torcedores do Santos, a gente ouve os torcedores falando que os dois últimos jogos o Santos vai vencer no Campeonato Paulista. Mas se você pegar e analisar que o Santos apenas venceu um jogo no Campeonato Paulista, que foi o jogo contra o Novo Horizontino na estreia do Campeonato Brasileiro, Paulista, dá aquele gelinho, sim, na barriga do torcedor do Santos. Dá aquele gelinho. É igual o caminhão passando na lombadinha lá, que e dá aquela friaginha na barriga. Se a gente começar a analisar e pensar direitinho, é meio que complicado. O Santos tem que voltar a jogar bem, ou quer dizer, o Santos tem que passar a jogar bem, porque ultimamente, por incrível que pareça, o melhor jogo da temporada que eu vi o Santos fazer foi o jogo que o Santos perdeu de 4-2 para Chapecoense. Mas é aquele jogo que eu não me canso de falar aqui, que eu vi um Santos em evolução, que eu vi um Santos jogando um futebol diferente. Aí deu aquele apagão lá nos últimos 20 minutos do segundo tempo e o Santos acabou sendo goleado pela Chapecoense por 4-2. E aí, como eu venho falando, aí aquilo lá se estendeu para o jogo contra o São Paulo, que pelo amor de Deus, dá a impressão até que o Santos não entrou em campo contra o São Paulo. Que jogo feio, ridículo que o Santos apresentou no sábado à noite lá no Morumbi contra o São Paulo. Portanto, tá aí a grande chance pro troco nesta quarta-feira às 20 horas na Vila Belmiro. Um jogo que vai prometer muito e principalmente de muitas expectativas, principalmente para o Santos. Da maneira que o Santos está jogando, da maneira que o Santos se encontra nessa temporada, é claro que uma vitória contra o São Paulo, um clássico pesado, é claro que dá ânimo em qualquer torcedor, em qualquer que esteja envolvido ali no Santos Futebol Clube. Eu cito o próprio São Paulo, que estava capengando aí na temporada de 2026 e todos achando que o São Paulo vai disputar para não cair, que ainda a gente tem dúvida ainda, porque isso aí foi apenas 2 jogos que o São Paulo se encontrou. Vamos ver se o São Paulo vai ser tudo isso daí para frente, mas você vencer um Flamengo e vencer um Santos seguidinha, mesmo sendo nos seus domínios, é claro que dá ânimo a qualquer um você fica animadinho. Portanto, vamos esperar que o Santos na noite desta quarta-feira muda sua postura dentro de campo, que esses jogadores mudam o seu jeito de entrar em campo e cada um tenta fazer diferente em prol do Santos. Aí sim, aí o torcedor vai aplaudir, o torcedor vai gritar, o torcedor vai falar o nome de qual que seja o jogador, quem quer que seja, e aí
tudo vai começar a ficar mais tranquilo. Até mesmo essa crise que está se instalando ou já está instalada no Santos há algum tempo ou talvez alguns anos. Porque se a gente pegar aí de 2021 para cá, olha, é lambanças em cima de lambanças. E é contratações, é jogadores que vêm que não conseguem jogar no Santos, são jogadores que não têm condições de jogar no Santos e é contratado. É isso que às vezes não dá para entender. E me parece que os caras ainda, parece que dá desespero neles e eles saem em cima de qualquer um que encontram pela frente para tentar trazer. Às vezes é como eu sempre digo, talvez enquanto você vai gastar dinheiro para trazer certos tipos de jogadores que vai vir no Santos e não vai agregar em nada, põe os meninos da base. Porque se o time começar a ganhar, todo mundo começa a se destacar. E se você começa a se destacar, é claro que você sempre vai ter oportunidades maior de apresentar o seu futebol dentro do time, principalmente um time grande como é o Santos. Vamos esperar aí, vamos esperar que esse pessoal crie juízo e que comece a mudar o Santos, tanto dentro de campo como fora de campo. Porque o torcedor do Santos não está aguentando mais. É muita bagunça para um time só. Meu Deus do céu. Olha, Santos e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Lembrando que na estreia o Santos foi jogar em Chapecó, depois de estar fazendo um bom jogo, acabou sendo derrotado pela Chapecoense já nos finais do jogo ali, já dos seus 20 minutos terminando, o Santos acabou sendo engolido pela Chapecoense e perdeu o jogo por 4-0. E o São Paulo, que vem de uma baita vitória contra o Flamengo, esse Flamengo que para todos é o poderoso do futebol brasileiro, mas ó, levou ferro do São Paulo e levou ferro do Corinthians. Que coisa, será que as coisas já não é mais como eram antes? Vamos ver, vamos aguardar, porque o Campeonato Brasileiro, ele é pesado. É um campeonato pesado e eu sempre venho falando aqui que a cada ano que vai passando, os times vão se aperfeiçoando mais em jogar o campeonato de pontos corridos. Cada vez se reforçando mais. É uma pena que o Santos tanto contrata, mas parece que não aprendeu ainda como fazer para disputar o Campeonato Brasileiro. É uma pena. Tomara que crie juízo daqui para frente. Vamos ver, vamos aguardar. Ó, é claro que agora são 296 jogos entre Santos e São Paulo, 126 vitórias de São Paulo, que era 125, mas o São Paulo venceu sábado, e agora é 126 vitórias de São Paulo, 98 vitórias do Santos e 72 empates. É um clássico, claro, que a gente sabe que isso daí tudo se pôs depois de uma certa época para cá, uma certa década para cá, que começou mesmo a ser forte, Santos e São Paulo se enfrentando um com o outro. Ah, meu Deus, o Santos que vai ter os desfalques do Gustavo Henrique e do Ilharão. Olha, é aquilo que às vezes a gente fala, às vezes você sai à procura de um volante, estou procurando um volante, aí você começa a tirar naquele que vem primeiro, naquele que aparece primeiro. E aí a gente pega e fala, é uma pena que o Gustavo Henrique se machucou. É uma pena que o Gustavo Henrique se machucou, mas parece que no Santos tem que ser assim. Quando vem a oportunidade, parece que o negócio dá para trás e aí você acaba perdendo o espaço. Que é o caso do Gustavo Henrique, que ele fez uma estreia boa no Santos, grandão, depois voltou para a base, parece que ainda mais maduro, ainda fez um jogo muito legal, não me recordo contra quem foi, contra a Ferroviária, parece. Fez um jogo muito consistente e eu pensei ainda comigo, olha como foi bom. Foi pro Santos grandão, voltou aqui e parece que ainda voltou mais cheio de moral, mais maduro. E aí, infelizmente, quando é para ele ter oportunidade no Santos, que poderia até ser ele, esse volante que o Santos está procurando, e de repente aí, vamos supor aí, uma vitória contra o São Paulo, o Santos jogando bem, o menino ali com a 5 em campo, já ganha moral, já ganha aquela consistência, principalmente diante dos torcedores, e aí ganha confiança. Ganhou confiança, meu amigo, futebol tem que ter confiança, tem que ter aquela autoestima, porque se não tiver, você não joga. E aí poderia ser a grande chance do Gustavo Henrique
mas está fora do clássico e fora ainda por algum tempo aí. Vamos aguardar para ver. Aí o Santos ia ter a volta do Neymar, que vai ser poupado, provavelmente está sendo poupado para o jogo contra o Noroeste. Eu até concordo, o Neymar tem que voltar e voltar bem. O Neymar não pode voltar meia boca, ele tem que voltar bem preparado para entrar e principalmente ajudar o Santos se preparar para a seleção brasileira e calar a boca daqueles vazas Neymar que não gostam do Neymar. Portanto, esses 3 itens aí que o Neymar tem que se preparar muito para fazer tudo isso aí em conjunto. E aí vamos ter a volta do Tiquinho Soares também, Tiquinho Soares que vai ficar no banco de reserva, e o Tassiano que está em transição entre departamento médico e campo e logo também vai estar voltando, tomara que para ajudar o Santos nesse momento difícil. Os desfalques de São Paulo é aqueles mesmos, é o Ian Francisco e o André Silva. O Santos que ontem amanheceu faixa lá para todo lado na Vila Belmiro, lá protesto para um lado, protesto para o outro, meu Deus do céu, que coisa. Mas nada melhor do que uma vitória para pagar tudo isso. Uma vitória paga tudo isso daí. Os relacionados do Santos, é claro que a gente pega do pessoal aí, porque tem o pessoal que descobre. Eu costumo falar sempre que eu vou lá no canal do Fagner Frederico, que eu acho que é um excelente jornalista, e sempre procura trazer notícias verdadeiras. É claro que às vezes dá um errozinho, mas erro faz parte da profissão de todo mundo. Todo mundo tem os seus erros, mas é um jornalista sério que eu gosto de acompanhar ele. E aí a gente vai lá buscar. E segundo ele, os relacionados do Santos é esses aí, ó. Gabriel Brazão e Diógenes, os laterais. Igor Vinícius Lira, Escobar e Mike. Os zagueiros, Adonis Frias, João Basso, Luan Pérez e Zé Ivaldo. Os volantes, o Zé Rafael, o Tomás Rincon, Gabriel Menino e o João Schmidt. Os meias, o Gabriel Bom Tempo, o Miguelito e o Roleiser. Só uma atençãozinha aqui, para muitos falam que o Gabriel Bom Tempo tinha que jogar de volante. Eu não vejo assim, eu vejo o Gabriel Bom Tempo, aquele meia, que seria aquele meia bem encaixado no time, que ia ajudar muito. Um jogador que rasta a bola para frente. É esse tipo de meia que eu gosto, né, quando joga, faz uma função ali de segundo volante ali. Esse que é o jogador que eu gosto. Aquele jogador que pega a bola lá atrás e olha para frente. Não que nem o Zé Rafael contra o São Paulo, que pegou a bola, saiu indo para a linha lateral, o Igor Vinícius livre para ele rolar a bola, não rolou a bola, os caras vieram, tomaram a bola dele e fizeram o gol do São Paulo. Então, isso daí para mim é jogador que tem medo de olhar para frente, só olha para a ponta do pé ou só olha para trás. Aí é duro. E o cara, para olhar para trás, para olhar a bunda atrás, ele não consegue, ele não tem como ele fazer envergadura no corpo para olhar a bunda, para ver como é que tá. É terrível. Os atacantes, o Barreal, o Rony, o Lautaro Dias, o Gabigol, o Robinho Júnior, o Matheus Xavier e o Tiquinho Soares. Esses são os relacionados para o jogo desta noite. Um provável Santos, é isso também que eu penso mais ou menos. Eu também acredito até na escalação do Wagner Frederico, é isso aí também, mas eu acredito também que é isso daí. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. Schmidt, Gabriel Menino, Miguelito, Barreal, Rony e Gabigol. Por que eu falo mais ou menos aí? Eu vi muitos falando que poderia voltar o Escobar e poderia voltar o Zé Ivaldo, o Luan Pérez. Se o último jogo foi o Zé Ivaldo e o Adonis Frias, e foi o Igor, o Vinícius Lira, é claro que a gente, no Vinícius Lira, eu ficava até meio assim, mas eu imaginava, é o cara querer ver o Santos sempre ali atrás se defendendo e não construir nada, porque com o Vinícius Lira você constrói, só que aí o Vojvoda tem que fazer aquela cobertura legal ali, dar um respaldo pro menino ali para que ele ataque, não só para ele, como pro Igor Vinícius também, que foi uma avenida. Mas por que foi uma avenida no jogo contra o São Paulo? Porque o Santos não teve aquela cobertura de acordo com esses laterais que apoiam, porque senão você põe dois lateral lá, o Mike de um lado e o
e o Escobar do outro, e fica só se defendendo. Você não ataca, você não constrói. Eu gosto de lateral que vai para frente e faça cruzamentos, porque isso daí é muito importante para ajudar o time numa vitória. E o Miguelito, que para mim ele foi no jogo contra o São Paulo substituído, porque ele tinha que escolher 2 para tirar, porque foi o que o Vojvoda fez. E aí ele escolheu aqueles 2 lá, porque ele tinha que fazer alguma coisa, Então, não tem nem como você falar, porque todo mundo foi mal naquele jogo. Como é que você vai sacrificar o rapaz? Não pode. Você tem que ajeitar, arrumar a casa para que esses meninos possam sim ajudar muito o Santos e se destacar, como o Miguelito fez aquele bom jogo contra a Chapecoense, que eu gostei muito. Um provável São Paulo que acredito que não vai mudar muito também. O Crespo não vai querer estar poupando o time de qualquer jeito assim, não. Eu acredito que vai ser isso aí, Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, o Mike, o Marco Antônio, o Bombadilha, o Danielzinho e o Enzo Dias, o Luciano e o Tapia. Tem muitos falando que pode ser o Caleri, mas eu acredito que vai ser esse Tapia aí. Vamos ver. O Hernan Crespo é o treinador. Ao musculoso aí para pitar o Santos aí, ao musculoso aí, o Anderson Daronco do Rio Grande do Sul. Vamos esperar que esse cara aí não faça lambança, não queira se apresentar, ser melhor do que os jogadores dentro de campo. Esperamos que ele faça apenas aquilo que é direito do árbitro, apitar aquilo que é e não apitar aquilo que não é. Essa é a realidade. Então vamos aguardar e esperar que ele faça esse bom trabalho na noite desta quarta-feira no Clássico Santos e São Paulo. Os auxiliares, o Rafael da Silva Alves e o Thiago Augusto Capes do Rio Grande do Sul, todos eles do Rio Grande do Sul. O Daronco, o Rafael e o Thiago, todos do Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Nunes de Sá, que é do Rio de Janeiro. Esse daí é no VAR, esse daí também é muito importante. Ele não pode apitar jogos, Ele, se tiver alguma coisa diferente dentro de campo, ele tem que comunicar o Daronco, mandar aí no vídeo, verificar e o Daronco tomar a decisão dele, porque muitas vezes tem uns VAR aí que eles que apitam o jogo. Tem um lance duvidoso dentro da área, ele analisa lá e manda seguir o jogo. Eu vejo que é errado. Eu acredito que quem tem que decidir se é ou se não é o árbitro dentro de campo, não o VAR. Tem que ser o árbitro dentro de campo. A bola bateu na mão ou vai lá ver o que aconteceu, toma a sua decisão. Eu acredito que esse é o mais certo. Portanto, vamos aguardar. Quem sabe aí um grande jogo do Santos. Acredito que deve ser essa a escalação mesmo. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Vira, o Schmidt, o Gabriel Menino e o Miguelito, o Barreal, o Rony e o Gabigol. Acredito também que o Rony entra jogando. Ele que foi apresentado ontem na Vila Belmiro lá, acho que foi na Vila Belmiro, no CT, agora não me recordo, mas o importante é que ele foi apresentado e diz que está feliz no Santos, diz que teve um projeto maravilhoso para ele. Às vezes é meio complicado numa época dessa você encontrar um projeto maravilhoso no Santos, mas vamos acreditar que ele está certo e que, quem sabe, ele possa render muito e dar muitos frutos com esse manto sagrado do Santos, que é o que os torcedores do Santos esperam. Vamos aguardar e esperar um grande jogo do Santos, quem sabe uma grande vitória, quem sabe o troco no São Paulo, a revanche e quem sabe aí um ares novo para o Santos daqui para frente no futuro. Que os jogadores mudam a postura deles dentro de campo e entra com pensamento na vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.